Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais histórias de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não esqueçam de ativar todas as notificações do canal, tocando o sininho das notificações. Mas você tem que ir na opção todas. Aí, toda vez que tiver conteúdo novo no canal, você será notificado. Se você tem criança pequena, não deixe ela ficar ouvindo o relato, tá bom? Não é coisa para criança. E sem mais ressalvas, vamos ao relato de hoje. Relato, conto ou história. Você decide se acredita ou não. Lembrando que eu, Angel Black, acredito sim, e muito no sobrenatural. Primeiro caso de hoje vem de Casos de Assombração 2 por João Granado e é de lobisomem. Era a época de São João. Naquela época, cultura, religião eram levados mais a sério, ao menos pelas pessoas mais humildes que moravam na roça. Havia na época a cultura de rezar terços na semana de São João, cada dia em uma casa da colônia. Um exemplo: levavam a imagem de um santo ou santa que seja em um pequeno altar até a minha casa. Rezávamos o terço por aproximadamente uns 40 minutos. Depois, conversávamos um longo tempo. Tinha comes e bebes, quentão, café, batata doce, pipoca e etc. A imagem posava na casa. Na noite seguinte, todos os que participaram voltam até a casa e saem em procissão até a próxima casa, e assim sucessivamente por 7 dias. Foi em uma dessas procissões em que algo muito estranho aconteceu. Era em torno de umas 7 horas da noite. Todo o pessoal havia chegado na casa de Teresa para dar o seguimento na procissão. Saíram dali e iriam para uma outra casa da colônia para dar seguimento ao terço. Teresa morava com o marido Pedro e tinha um bebê com poucos meses e que em breve seria batizado. E assim foi. Saíram todos enfileirados, cantando louvores e Ave Maria. Na frente iam os homens mais velhos. Em seguida, uma senhora carregando a imagem em um pequeno altar. Acredita-se que até a outra residência gastariam uns 40 minutos cortando a mata por uma larga trilha. Estava muito frio naquela noite. A lua cheia, porém meio tímida, escondida sob um branco nevoeiro. E lá seguiam as pessoas, cantando e cantando, contando casos. Bem à frente da fila iam 2 compadres conversando meio alto. O tema da conversa meio que preocupante. Deve haver alguma onça rondando por aqui, compadre, disse um ao outro. Ué, por que, compadre? Tem dias que ando percebendo algo meio estranho nas redondezas de casa. Andou sumindo galinhas e vi um bezerro morto todo estripado lá no vale. O mais interessante é que Bilu e Toby dormem na porta da sala e não deram um pio. Era o nome dos cachorros, tá bom? O Bilu e o Toby.
Algum bicho muito bravo anda rondando por aí, compadre. Só não espalhei boatos ainda por ser semana de terço e iria assustar o pessoal da colônia. O outro compadre já ficou de orelha em pé, mas deram seguimento à procissão, sem alarmar ninguém. Um friozinho bem elevado, bem atrás da fila, seguia Teresa e seu filhinho, bem envolvido por uma manta bem quentinha. E seu marido Pedro, que percebendo Teresa meio inquieta, notou que algo estava incomodando, mas tocaram adiante. A um certo ponto, depararam com uma porteira, abriram e todos passaram. De repente o céu clareou, a exuberante lua apareceu, toda envolvente. De repente, Pedro disse à mulher: vai seguindo, que estou apertado e preciso fazer uma viagem, se é que vocês me entendem. Fazer a viagem para eles da roça era ir no mato, fazer necessidades, digamos o número 2. Teresa pediu para o pessoal seguir em frente, pois ela iria esperar Pedro. E assim foi, se passaram 5 minutos e nada do Pedro aparecer. De repente, altos uivos são ouvidos a poucos metros. Alguns cachorros que seguiam o pessoal saíram desesperados. O mato alto começou a deitar em direção de Teresa. Teresa segurou com toda a força o seu bebê e começou a gritar para os outros, chamando-os. De repente, um enorme lobo preto, babando com enormes olhos que pareciam bolas de fogo, foi correndo em direção a Teresa. Deu a entender que seria apenas uma coisa. Pulou em cima de Teresa e começou a morder a manta, a qual envolvia o bebê. Teresa usou de todas as forças para proteger o seu filho. A besta mordia, constantemente tentando levar a criança. Por sorte, em pouco tempo os homens voltaram, alguns com facões, outros com porrete, e começaram a golpear o lobo. Por Deus, ele foi se esquivando e saiu pulando sentido o mato novamente. Passando alguns segundos, um silêncio total. Chamavam por Pedro e nada. Resolveram então sair dali o quanto antes. Levaram Teresa, que estava muito abalada e nervosa. Depois dariam um jeito de procurar por Pedro. E assim foram todos para casa, na qual haveria o terço. E é claro, todo mundo com medo. Naturalmente que não teve, né? Resolveram então que todos passariam a noite ali. Se ajeitaram cada um no canto e sossegaram. Momentos depois, uma batida muito forte na porta. Era Pedro. Todos se assustaram. Acharam que o bicho havia pegado ele. Ele estava todo machucado, alguns cortes. Sua esposa teve um leve sintoma de várias sensações: medo, um pouco feliz e ao mesmo tempo acreditasse que cismava de alguma coisa, mas enfim, estavam todos exaustos e cada um se ajeitou na casa como pôde. Alguns homens decidiram não dormir. As mulheres se ajeitaram. Teresa, por estar com o bebê, deram a ela uma colcha de retalho e ela se ajeitou. Ajeitou o bebê no meio e Pedro na ponta. Pegaram um sono.
Por volta de umas 4 horas da manhã, o bebê chorou, provavelmente fome. Teresa se levantou, pegou uma lamparina na mesa e foi cuidar da criança. Quando o foco da claridade bateu no rosto de Pedro, Teresa teve um choque. No cantinho de sua boca, um fiapo de pano, o mesmo da manta do bebê. Não se conteve. Com muito cuidado, bem devagar, com o dedo ergueu o lábio superior de Pedro. Ficou pálida, sem fala. Entre meio os dentes, vários fiapos da manta do bebê. Ela ficou trêmula, mas não alertou ninguém. Manteve sigilo. Se levantou, sentou perto dos senhores que iriam dormir e ficou lá rezando para que amanhecesse o quanto antes. Enfim, amanheceu. Seu João, o mais velho e respeitado de todos, reuniu todos os homens para fazer uma varredura no local do ocorrido. Inclusive Pedro foi junto. Mas que depressa, Teresa pediu para uma senhora a levar de charrete até a sua mãe, algumas fazendas adiante, alegando não passar bem, e assim fizeram. A comitiva do senhor João não encontrou nada, nem ninguém, além de galhos quebrados e capim amassado. Um tempinho depois, Maria não voltou mais. Mandou um recado a Pedro, que iria seguir ao lado da mãe. Não o queria mais. Pedro, por sua vez, nunca mais foi visto. E assim se encerra mais uma história de lobisomem. Eu acho que o lobisomem era Pedro. E vocês? Eu me chamo João Antônio Granado, moro em Valinhos, interior de São Paulo. Um forte abraço a todos. Olha, João, você desconfia que era o Pedro? Eu tenho certeza. E vocês, meus aterrorizados, o que acharam dessa história? É mesmo aterrorizante, não é? Deixem suas opiniões nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para mim. Próximo relato, casos de assombração. Acho que esse não é bem um relato, é uma história por Luísa Hatchmet. Kushisaki Onna. Kushisaki Onna era uma mulher linda, esposa de um samurai ciumento, violento e líder da vila onde viviam. Por sua beleza, ela era cobiçada por vários homens que, apesar de serem submissos ao seu líder, não resistiam aos encantos de Kushisaki Onna. Um dia, seu marido juntou todos os guerreiros da vila e deu-lhes a notícia que partiriam para a guerra, que mesmo sendo vitoriosos, iriam ficar muito tempo longe de casa. Vários meses se passaram, né? Desde a partida de seu marido, e Kushisaki Onna estava cada vez mais triste e depressiva, pois nem tinha certeza que o marido estava vivo. Até que ela conheceu um jovem samurai que não se juntou a seu marido por ser jovem demais e não ter o treino suficiente para a arte da guerra. Kushisaki Onna seduziu-o e passaram a ter um caso às escondidas. E isso não vai acabar bem. Passando alguns anos, seu marido regressou, mas Kushisaki Onna havia mudado, estava apaixonada pelo jovem samurai e seu marido começou a desconfiar de sua fidelidade. E certo dia ele os encontrou conversando amigavelmente. Com ciúmes, ele executou o jovem samurai e cortou a boca de Kushisaki Onna de orelha a orelha, gritando:
Quem vai te achar bonita agora? Por causar desonra ao marido e líder, ela foi expulsa da vila e condenada a viver dentro da floresta. Uma velha senhora que, por pena, levava comida, encontrou Kushisaki Onna morta, pendurada pelo pescoço em seu casebre. Dias depois do enterro de Kushisaki Onna, o seu ex-marido foi encontrado sem vida, com a boca cortada de orelha a orelha, bem como sua garganta. Desde então, o espírito vingativo de Kushisaki Onna anda pelas ruas do Japão, aterrorizando as pessoas e principalmente adolescentes. Conta-se que o seu fantasma aparece em trajes vermelhos como sangue e usa uma máscara cirúrgica para andar despercebida pelas ruas do Japão. Ela então aborda uma pessoa e pergunta: "Eu sou bonita?" A pessoa diz que sim. Então ela retira a máscara e pergunta: "Mesmo assim?" Se a pessoa disser que não, ela rasga-lhe a boca e a garganta. Agora, se a pessoa disser por educação que sim, Kushisaki Onna diz: "Então você irá se parecer comigo", e corta de canto a canto a boca da pessoa. No entanto, deixa-a viver. Eita, se você quer ver mais história como essa, acompanha o grupo lá no Facebook. Gente, alguém aí quer se encontrar com essa japonesa? Kushisaki Onna? Eu não. Bom, vamos para o próximo relato de hoje? Esse também é de Casos de Assombração 2, por Tatiane Martins. A lenda de Octavia Smith Rasher, enterrada viva pelo marido. Para a maioria de nós, não há nada mais terrível do que a perspectiva de ser enterrado vivo. Felizmente, graças aos avanços da tecnologia médica, é muito difícil que isso aconteça acidentalmente. Hoje em dia, né? No entanto, isso nem sempre foi o caso. Basta olhar para a história de Octavia Smith ou Octavia Smith. Durante o final de 1800, na cidade de Pequim Valley, Kentucky, Estados Unidos, houve um surto de uma doença mortal desconhecida. O mal devastou toda a comunidade, especialmente a população de crianças. Entre as vítimas da doença estava Jacob Rasher, o filho recém-nascido de Octavia Smith. Jacob ficou doente, e morreu em janeiro de 1881. Octavia, devastada por sua perda, ficou profundamente deprimida. Ao longo do tempo, ela também acabou doente e entrou em coma. Em maio daquele mesmo ano, o preocupado marido de Octavia chamou um médico local. Quando o médico chegou, ele declarou sua morte por causas desconhecidas. Como o embalsamento não era uma prática comum na época e o verão estava particularmente quente, Octavia foi enterrada rapidamente. Cerca de uma semana depois dela ter sido sepultada, mais pessoas da cidade começaram a padecer da mesma doença que a matou. No entanto, as outras pessoas despertaram de seus comas depois de um certo tempo. Percebendo que poderia ter acabado de fazer, o marido de Octavia tratou de exumá-la. O que ele descobriu quando abriram o caixão
desenterrado foi uma visão de puro horror. Acontece que Otávia estava, de fato, ainda viva quando foi enterrada. O interior do caixão estava arranhado e rasgado em pedaços. Ela, obviamente, ficou aterrorizada antes de finalmente vir a falecer. A tragédia foi esmagadora. Depois de fazer sua terrível descoberta, o marido de Otávia reenterrou sua esposa no mesmo túmulo, para honrar a sua memória. E seus últimos momentos angustiantes de vida, ele erigiu esse monumento com uma forma de quando ela estava viva sobre seu túmulo, onde permanece até os dias de hoje. Este caso é absolutamente arrepiante. Alguns acreditam que a doença misteriosa que Otávia ou Octávia teve e os outros contraíram poderia ser causada pela mosca tsetse africana, transmissora da doença do sono. Basta imaginar como o marido de Otávia deve ter se sentido depois de perceber o que havia feito acidentalmente com sua amada, para perceber o tamanho da tragédia. Essa é uma história real e, porém, muito triste. Meus aterrorizados, essa foi para mexer com os sentimentos, né? É deveras muito triste mesmo. E agora vamos para o último relato de hoje. Lembrando que alguns são relatos, casos, histórias, enfim. Mas, né, toda lenda urbana, casos locais tem aquele fundo de verdade. Há quem não acredita, mas eu acredito. Bom, chega de papo, né? E vamos ao último relato, que também vem do grupo Casos de Assombração e por Tatiane Martins. Tatiane Martins, beijos, você dá muito conteúdo pra gente. O verdadeiro Drácula, essa é mais uma versão. Drácula de Bram Stoker, o mais famoso romance de terror de todos os tempos, foi baseado na carreira sanguinolenta de um personagem real, o príncipe da Valáquia, Vlad IV, ou Vlad o Empalador, que governou a Romênia no século XV com mão de ferro e estacas bem afiadas, diga-se de passagem. Também conhecido como Drácula, ou filho do demônio, Vlad foi um dos soberanos mais desumanos que o mundo conheceu. Na verdade, pesquisa realizada em 1981 coloca-o em pé de igualdade com Idi Amin Dada, Hitler e Calígula, em termos de total desrespeito pela vida humana e pelo sofrimento causado a seus semelhantes. Vlad IV ganhou a alcunha de empalador devido à preferência pelas estacas de madeira como ferramenta de tortura. Milhares de soldados e civis turcos, enfiados em estacas fincadas no chão, faleceram sofrendo dores terríveis e angustiantes em suas mãos. Vlad costumava jantar entre as vítimas que se debatiam de dor, tomando-lhes o sangue ou banhando-se em seu fluido vital. A representação, ou melhor, a reputação terrível do príncipe era tão reconhecida no país que, quando ele veio a falecer, em 1477, correram boatos de que ele voltara do mundo dos mortos em busca de mais sangue.
Essas histórias devem ter contribuído para a crença popular que a única maneira de interromper os ataques mortais de um vampiro seria enfiar-lhe uma estaca de madeira através de seu corpo ainda vivo, ou seja, usando o que ele usou para causar dor, para acabar com a causa da dor. Mais ou menos isso. No entanto, existe um pequeno detalhe que muita gente ignora. O Conde Drácula original de Bram Stoker só morreu depois de receber um golpe na cabeça e uma punhalada no peito, executado por um texano. E coincidência quase inacreditável aconteceu nos tempos modernos. Um descendente direto do verdadeiro Drácula foi localizado na Romênia comunista, trabalhando, sabe em quê? Em um banco de sangue. Tirem suas próprias conclusões. Eu já tirei a minha. Meus aterrorizados, mais uma história para arrepiar até os cabelos dos carecas. E assim termina a nossa coletânea de relatos aterrorizantes de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem as suas opiniões nos comentários desse vídeo, pois a sua opinião é muito importante para mim. É para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo o amor e carinho desse mundo. Meus amores, lembrando de sempre manter o respeito quando deixar os comentários, seguindo as diretrizes do YouTube. Como nós todos temos o direito de não acreditar, temos o dever de respeitar, não é verdade? Bom, quero falar com você que caiu de paraquedas aqui e ficou até o final do vídeo e gostou do que viu. Por que você ainda não se inscreveu no canal, hein? Corre lá, se inscreve, será uma honra ter você aqui conosco. Vem fazer parte da família Angel Black, você também, você vai amar, hein? Agora eu quero falar com todos vocês. Não esqueçam de deixar o like. O seu like tem poder e o seu like ajuda e muito o canal a crescer. Desde já, deixo aqui a minha gratidão. Mete o dedo, vai! Dá uma dedada no like, ajuda o canal. Também peço para vocês compartilharem com o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Estamos chegando a 5.000 inscritos, falta pouquinho, estamos quase lá, meus amores. Corre, compartilha. E você que não está recebendo notificações do canal, vai lá na opção todas, nos sininhos das notificações e mete o dedo lá também. E sempre que tiver conteúdo novo no canal, você será notificado. Meus amores, quero falar com você que passou por experiências com o sobrenatural. Manda sua experiência em forma de relato para ser compartilhado aqui com todos que passarem por aqui e assistir o vídeo. E não se preocupe com o julgamento, não estou aqui para julgar a sua história, e sim para compartilhá-la. E se você não quer aparecer, prometo te manter no anonimato, tá bom? Você que não passou nenhuma experiência com o sobrenatural e sabe de alguém que passou, ou você que escreve aquele relato aterrorizante, assustador, que faz arrepiar até o pelo de sovaco depilado, e arrepiar cabelos de carecas de tão assustador, manda para o e-mail do canal. Será uma honra compartilhar seu conto, sua história e seu relato com todos que por aqui passarem. O e-mail do canal para você mandar o relato é lusanjavermelha@gmail.com.
tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição do vídeo e no primeiro comentário do mesmo. Na descrição do vídeo você vai encontrar muita coisa legal, vários links, canais que recomendo, links do grupo de WhatsApp, links principalmente do meu Instagram. Vai lá, me segue, deixa um direct, assim que eu puder eu te respondo. O Instagram da Angel tá bem movimentado, vai lá conferir. Também o link da página Angel Black Contos de Terror no Facebook, que logo terá relatos ao vivo. E finalmente vamos falar do meu outro canal criado para elevação espiritual, que leva o nome de Viajando no Tempo, no plano físico e no plano astral. Um canal criado para compartilharmos nossa energia de amor e elevação espiritual. Bom, não vou ficar falando muito aqui. Vai lá conhecer pessoalmente. Se gostar, me faça companhia naquele cantinho de paz. Só para terminar, quero dizer que estamos fazendo lá a limpeza do Arcanjo Miguel de 21 dias. Vai lá conferir. Espero você lá de coração aberto. Agora eu quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca, porém maravilhosa, que é o YouTube. Também quero agradecer do fundo do meu coração os grupos e páginas do Facebook que me ajudam na criação e principalmente na divulgação do meu trabalho. E principalmente agradecer as pessoas mais especiais desse mundo. Sabe quem é? Vocês, meus aterrorizados, pois sem vocês não haveria Angel Black, não haveria canal. Obrigado por estarem sempre de mãos dadas comigo nessa aventura maravilhosa. Vocês merecem minha eterna gratidão. Milhões de beijos para todos vocês. Logo, meus amores, teremos live aqui no canal para matar a saudade, bater aquele papo, conversarmos tete a tete, tá bom? Bom, vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, pois ele, né, já é de vocês. Vocês moram aqui dentro e não pagam aluguel. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais. Fui!